Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Sindicato em Ação, um programa, como você sabe, da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS. Nós estamos num programa inédito na TV Urbana, todo sábado às 20 horas, nos canais 55.1 HF e 11 da NET. Estamos também no YouTube, tanto da TV Urbana quanto da TV Sindifisco RS e no Facebook. E, como eu já venho alertando nos últimos programas, nós estamos também agora na RS Rádio, em www.rsradio.com.br. Na RS Rádio, o programa vai ao ar nas terças, às 19 horas, com reprises nas quintas-feiras, também no mesmo horário, 19 horas. Estamos aqui no nosso estúdio para falar mais uma vez sobre reforma administrativa, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, vamos traduzir aqui para o nosso grande público como o pacote do governo Leite para as carreiras de servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul. E para falar sobre o tema, aqui no estúdio eu tenho duas personalidades muito importantes aqui de servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul. À minha esquerda eu tenho o Coronel Beck, que é presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, a ZOF-BM, e mais à esquerda eu tenho o vereador Ayrton Ferronato, que é auditor fiscal da Receita Estadual e por muitos anos aí vereador da nossa capital, Porto Alegre. Mas vamos à apresentação dos nossos entrevistados. Marcos Paulo Beck foi chefe da 2ª Seção do Estado-Maior da Brigada Militar, comandante do 5º Batalhão, comandante da Escola de Formação de Cabos e Soldados e diretor da Diretoria de Ensino da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Foi representante do Rio Grande do Sul e das polícias militares na elaboração da Constituição de 1988, no Congresso Nacional, membro da Comissão de Integração na área de Segurança Pública do Mercosul. Atualmente, como eu já disse, é presidente da ASOF-BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, vice-presidente da Fundação Perac de Barcelos e conselheiro da Fundação da Brigada Militar. Ayrton João Ferronato, mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, contador contador na atual Controladoria Geral da União, também foi contador na Contadoria e Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, a Caixa, foi também auditor do Banco Central do Brasil, foi também auditor fiscal de tributos federais da Receita Federal do Brasil, atualmente ele é auditor fiscal da Receita Estadual, como eu já disse, é aposentado, é professor de Ciências Contábeis, vereador de Porto Alegre em 5 mandatos, de 1989 a 1996, 2009 a 2018. Foi também secretário municipal de esgotos pluviais da Prefeitura de Porto Alegre de 2001 a 2004. Sejam muito bem-vindos, é uma honra para nós do Sindicato em Ação tê-los no nosso programa e vamos ao debate, né? Hoje nós estamos gravando um dia após a aprovação do primeiro projeto do governador Leite encaminhado, que é o projeto que mexe na previdência dos servidores públicos, que basicamente mexe nas alíquotas. Coronel Beck, o senhor está bem por dentro aí de como foi a votação, porque teve uma mudança na hora lá do projeto. Teve. Né? Na realidade, né, o governo apresentou primeiro, me permita cumprimentar os nossos telespectadores, até dizer que eu sou o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros Militares. Mas voltando ao tema, ontem nós tivemos realmente o primeiro embate do governo, né, via os seus deputados, com os projetos que nós, na base, chamamos de projetos de maldade, porque o projeto veio, evidentemente, para tirar direitos conquistados a duras penas e ao longo de muitos anos. Eu tenho conversado e dito nas oportunidades que me são oferecidas que a população, quando vê direitos, é uma coisa, realmente tem que perder esse monte de direito. Não, direito é o que consagra uma sociedade organizada. Nós só somos uma sociedade organizada graças aos direitos. Nós temos o direito de ir e vir, nós temos as leis de trânsito, as leis de convivência social, os códigos, isso são direitos que a população construiu ao longo de milhares e na história contemporânea, né? Agora, atualmente, nessa história contemporânea. E, de repente, né, aparece um governo, as pessoas trabalharam 30, 35 anos
e muda todas aquelas regras pelas quais as pessoas, ao longo de uma vida, com os ditos direitos adquiridos, então hoje ninguém mais sabe se existe efetivamente direitos adquiridos ou se os direitos são o do plantão de hora no governo, que cada governo chega e resolve mudar, tendo uma maioria consolidada de deputados, ele faz o que quer. E ontem nós vimos a primeira manifestação, eu até efetivamente me preocupo, tá? Foram 38 votos a favor, tá, do PL do 503, que trata dos servidores públicos. Não tratou do nosso caso, que são servidores militares. Mas foram 38 contra 15 votos. Primeiro, né, houve uma liminar suspendendo a votação no dia anterior, uma liminar que foi impetrada pela deputada Luciana Genro. Ontem pela manhã o governo ingressou no Supremo, diretamente no Supremo Tribunal Federal contra essa liminar, e o já conhecido de todos nós, a cultura jurídica extraordinária do nosso ministro Dias Toffoli, deu ganho de Estado, de causa para o Estado. E até as pessoas alegaram, né, que ele como foi conduzido, não teriam ido as informações corretas. Mas tudo bem, acabou sendo votado. O governo ofereceu um substitutivo em que, até um salário mínimo, não vai mais cobrar os 14%, e sim 7,5%, mas as últimas categorias dos funcionários, e aí é que se explicar também. Todas as categorias estão dentro de um nível que foram conquistadas através de concurso público, por cursos, concursos, ao longo de muita experiência e muita batalha, chegaram a um determinado salário. E esse salário hoje é penalizado as pessoas por terem um salário, então vai até 22% esse desconto. Eu diria que isso aí é até quase uma extorsão. Como é que ficaram as faixas de alíquota? Eu não tenho agora aqui, até 5 mil, depois vai indo a partir dos 14%. Até teto do INSS. Do INSS. Então de 14. Depois vai a 18 e 22. Isso. Então ele manteve as faixas, só mudou Só mudou as primeiras. E aumentou a última para 22. Aumentou a 22. Sim. Então, até um salário mínimo, 7,5%. De um salário mínimo, o teto no INSS, 14. E depois as faixas começam a subir gradativamente. 16, 18 e 22. Aí está acima de 20 mil, 22%. Que é um confisco, né? Não deixa de ser um confisco. Isso se aplica só para os inativos ou para inativos e ativos? Não, nesse caso ele está se aplicando aos inativos. Inativos. Só para inativo. Tá. E o dos ativos mudou alguma coisa? Não mantém. Não as mexeu 14. por enquanto. Não mexeu. Então fica nos 14%. Assim, até 14%. Até teto do INSS, depois 16% até 20 mil, 18% acima de 20 mil. É isso, né? Eu acredito que não. Porque tu sabe que votaram ontem à tarde eu estive na Câmara a tarde inteira. Mas me parece que a votação de hoje, eu não tenho certeza, é bom dar uma analisada para aí, parece que era só para o inativo. Parece. A votação de ontem? Me parece que sim. Não tenho certeza. É o PLC 503, né, do projeto do governo. É o 103. Bom, mas a questão dessa liminar que teve, né, mandado de segurança, né, o desembargador Rui Portanova, que foi favorável. Concedeu, né? E o argumento era basicamente de que havia um problema de constitucionalidade. Sim. E esse problema de constitucionalidade foi totalmente ignorado pelo Dias Toffoli. Que teria que ter sido votado primeiro a mudança na Constituição, né? E não inverter. Que depois vai ter que ser votada a mudança para alterar a Constituição Estadual para que possa fazer essa cobrança efetivamente. Quer dizer, me parece um problema grave. Juridicamente, que eu falei até no começo, né? Para mim, eu como advogado, vejo como um atropelo jurídico completo. E se depois a Constituição não é mudada? Não é mudada. Como é que fica? Claro. É que, na realidade, seja por que razões for, o governo tem uma base sólida. Infelizmente, para mim, como representante de uma categoria profissional,
tem uma base sólida e está atropelando o direito. Está atropelando o direito. Eu tenho dito, no que tange aos militares estaduais, eu sei que o governo tem toda a sorte de técnicos e pareceres e juristas, mas fez o projeto que o governo apresentou é eivado de inconstitucionalidade. Realmente é eivado, inclusive no que tange ao direito de proteção social dos militares. Nós, militares, e agora foi consagrado, nós tivemos 2 instrumentos federais que consagraram, que primeiro era o PL 006, que eu até botei aqui, porque o PL 006 do governo federal, ele se transformou na Lei 113 de 2019. E o PL, era o PEC 006, e o PL 1645, sim, ele se transformou na Lei Federal 13.954, agora, do dia 16 de dezembro, né, foi sancionado pelo presidente. E ali fala que nós, os militares, não temos mais previdência. Nós temos um sistema de proteção social. Nos estados, inclusive está regulado, é bem claro ali, tá? Nos estados nós passamos a ser... Os salários de aposentados ou ativos serão pagos pelo Tesouro do Estado e não mais pelo Instituto de Previdência como aqui. Isso é o que está rezando a Constituição Federal. Tá? E, apesar de todos esses pessoas capazes que o governo tem, ele ofereceu um projeto em que não considera, ele diz que tem um parecer da Procuradoria-Geral do Estado que ele pode contrariar a legislação federal. Não pode. Infelizmente, no Brasil, ou felizmente, graças a Deus, no Brasil, ainda há uma hierarquia jurídica, ainda há uma hierarquia constitucional de leis, decretos, decreto-lei, lei estadual, lei federal, Constituição estadual, toda uma hierarquia onde a Constituição Federal sobrepaira qualquer outro instrumento jurídico no país. Então não pode. E de mais a mais, doutor Christian, se o senhor me pede um parecer, coronel, o que o senhor acha aqui daquela figura lá? Eu vou lhe dar um parecer. Eu gostei daquela figura, não gostei. Parecer não tem valor nenhum. É um ato que leva do nada ao lugar nenhum. Sim. Parecer é um nada. E vai para qualquer canto. Né? Vai à vontade de quem pede. Bom, mas o doutor Christian, ele gosta do azul, ele está vestindo azul. Aquele quadro tem azul. Não, aquele quadro é muito lindo, doutor Christian. Isso é um parecer. Então, o parecer que o governador pede... Alguém vai contrariar o governador? Infelizmente, deveriam contrariar, mas não contrariaram. E se insistir no nosso, se não houver essa correção... Porque ele, além de tudo, ele também ali regula na lei federal os valores das contribuições que os militares serão impostas aos militares. É simetria, foi construído, a lei não é para os militares, quer sejam federais, quer sejam estaduais. E houve até, e está demonstrado, inclusive, pelos técnicos da Receita Federal, foi demonstrado, está inclusive no Congresso, está penso lá o projeto de lei, porque o nosso governador, doutor Eduardo Leite, ele foi algumas vezes ao Congresso Nacional, ao Senado, à Câmara, tentar que não aprovassem essa lei no que diz aos militares estaduais. Né? Lá ele pediu, inclusive, nós temos essa gravação, foi fato, ele reconhece isso, ele pediu que os funcionários públicos civis fossem inseridos naquela reforma que a PEC 006 estava fazendo, e fossem retirados os militares estaduais. Não foi, evidentemente. Né? E ali ele dizia que o Estado teria uma perda muito grande, porque a lei no final vai cobrar, a partir de 2021, por exemplo, 10,5% de todo militar. E ele dizia que o Estado perderia com os 10,5%, porque hoje nós já pagamos 14%. Aliás, o Estado do Rio Grande do Sul é um dos que mais tributa no país. Nós vamos voltar nesse tema, coronel. Te peço licença, porque eu quero saber aqui do nosso outro convidado, Ferronato, como é que foi o seu partido ontem, como é que foi na votação? Tragicamente votou favorável. Em bloco. Tragicamente favorável. Eu quero primeiro trazer um abraço a ti aqui, dizer da satisfação de estarmos aqui na nosso edifício, nossa TV, satisfação é nossa. Conversando também com a TV Urbana,
nosso coronel Peck, e dizer assim, tenho acompanhado de perto, estamos acompanhando de bastante perto estas questões das reformas que têm acontecido no país. Sim. E, lamentavelmente, o país partiu para um lado mais de direita, sem nenhuma crítica à ideologia, mas partiu para um olhar de ódio ao serviço público e ao servidor público e, de tabela, ao trabalhador brasileiro. Começamos por uma série de questões que aconteceram, muito rapidamente, lá em Brasília, a nossa reforma da Previdência, trágica na minha visão, é que a Previdência não tem saída da forma como está, porque todos nós sabemos, cada vez trabalham menos pessoas e cada vez nessa contribuição solidária de quem paga, quem contribui, suporta o encargo inativo, à medida que vai diminuindo o ativo, vai diminuindo o caixa do tesouro. Lá, aquela reforma prejudicou o trabalhador brasileiro. Aqui no município, depois até podemos falar, mas não é o momento, mas aqui no município já vem a horas também essa questão de a cada semana um projeto tirando o direito do servidor público e sendo aprovado com uma facilidade bastante grande, porque o nosso, assim como eu falei que endireitou, os nossos parlamentos, na esmagadora maioria, não vou dizer que odeiam, mas que não gostam de funcionário e servidor público, não gostam. Não gosto. E no Estado nós estamos nesse mesmo barco, e depois conversamos mais, mas apenas para te dizer, eu sou do PSB, e nós somos um partido de centro-esquerda, e hoje completamente perdido e atrapalhado. Elegemos no PSB pessoas que não representam a ideologia do PSB. Nós temos pessoas, uma é da igreja, um é um empresário e um é da agricultura. Defende os seus interesses, mas nós, servidores públicos, votam contrário. Totalmente perdido, eu estou bastante desconforme dentro desse partido por causa disso. A história do partido. E nós discutimos internamente com a executiva do partido um olhar dentro de como se votaria. Lamentavelmente, votaram contra. Por cargos. Cargos. É bem cargos. E isso é ridículo e estou muito insatisfeito de eu assistir esse tipo de coisa dentro do meu partido. Perfeito, vereador Ferronato. Nós estamos terminando nosso primeiro bloco. Na sequência, eu volto contigo, porque agora eu tenho que chamar a nossa correspondente, a Fabiane Flores, com os destaques da semana. Fabiane Flores, é contigo aí. Vamos então aos destaques da semana. Europa. Ideia de que a austeridade foi a salvação é totalmente falsa. PIB. Lenta retomada com melhoras pontuais. Em encontro com o ministro do STF, governo do Rio Grande do Sul defende a criminalização de sonegadores de ICMS para gerar receita. Deputado aciona a Justiça para impedir votação de PEC do pacote de leite. Tribunal de Justiça nega pedido para suspender votação do pacote. Confira os detalhes destas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Olá, estamos de volta com o nosso Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco RS. Estamos aqui no estúdio com o vereador Ayrton Ferronato e o coronel
Beck, nosso presidente da ASOF-BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e também do Corpo de Bombeiros, né? Voltamos aqui e eu tenho uma informação que no nosso primeiro bloco a gente entrou em discussão sobre o projeto aprovado ontem na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que se refere às alíquotas de previdência dos servidores públicos. E aí tinha uma certa dúvida, né? Claro, você sabe, como eu mencionei, nosso programa é gravado um dia após, né? Literalmente, algumas horas após a aprovação do projeto. Então, a gente ainda não tinha informação completa. Agora nós temos a informação completa e eu vou ler aqui para todo mundo. Do site da Assembleia Legislativa, né? Um trecho aqui da notícia. Com a aprovação da emenda, essa emenda substitutiva apresentada pelo governo, as alíquotas de previdência dos servidores civis, ativos, inativos e pensionistas, ou seja, é para todos os servidores civis, serão cobradas de forma progressiva. 7,5% daqueles que ganham salário até R$ 998, 9% para os que ganham de R$ 998 a R$ 2.000, 12% de R$ 2.000 a R$ 3.000, 14% de R$ 3.000 a R$ 5.839, 14,5% de R$ 5.839 a R$ 10.000, 16,5% de R$ 10.000 a R$ 20.000, 19% de R$ 20.000 a R$ 39.000 e 22% para os que recebam acima de R$ 39.000. Ou seja, né, vereador Ferronato, aumentaram as faixas de alíquota, tem muito mais alíquotas aí presentes e muito mais faixas, né, do que o projeto original do governo. Qual a sua avaliação desse projeto aí, aprovado, né? Vamos começar assim, que eu tenho conversado, eu tenho dito, tenho publicado isso e vou repetir. Nós estamos com os parlamentos hostis, extraordinários hostis, contra o serviço e o servidor público. Isso é muito perigoso e difícil. E eu ouvi, semana passada, numa rádio aqui de Porto Alegre, quando vinha para a Câmara, um empresário, presidente de um sindicato, empresário de Porto Alegre, um sindicato poderoso. E ele disse assim, que cumprimentava o governador do estado pela coragem de encaminhar aquele projeto e que pedia aos deputados a mesma coragem que aprovasse isto aí, não Sinda, que aprovassem o projeto do governo e que não olhassem e não dessem atenção às corporações, ou seja, completamente favorável, impondo a coragem dos deputados. A classe empresarial, historicamente, é contra... Mas ali que eu vou te dizer, na Câmara, este mesmo presidente, a sua diretoria, quando nós votamos na Câmara uma revisão da planta de valores do IPTU, eles passaram todo o período lá dentro da Câmara dizendo que aprovasse a planta para os outros, mas que tirassem eles fora porque são uma representação maravilhosa, indispensável e necessária para Porto Alegre. Então, de novo, olha como é que é o nosso empresariado. Tudo, o empresariado, com exceções, claro, tudo contra e retirar tudo que é dos outros, mas dele retirar R$500 é um problema. O senhor sabe que isso me faz lembrar aquele livro do George Orwell, né? Sim. Que é o Governo dos Porcos. Aí eles são mais iguais. Guerra dos Bichos. Guerra dos Bichos, eles são mais iguais. Na realidade, não, mas vem cá, mais iguais que os outros. Mais iguais que os outros. Então, tu me permite conseguir. Logo depois dessa conversa de que os empresários tinham que, os deputados precisavam pela coragem que tinha, fui num encontro que estava um deputado, empresário, dono de uma empresa. E naquele encontro, aquele deputado disse esta preciosidade. Ele disse assim, no seu discurso, que o Estado precisava apoiar e aprovar suas reformas e a Assembleia com eles para poder recuperar finanças estaduais. E ele disse que iria votar favorável aos projetos todos porque tinha uma preocupação enorme com seu filho.
Ele disse assim, um empresário endinheirado com um carrão de uns 300 mil reais, preocupadíssimo com o futuro dos seus filhos. Olha o que ele disse, que se não votássemos o projeto, se não aprovássemos o projeto, o medo dele era de que o seu filho no futuro pegaria a sua empresa e levaria para o outro lado do rio Mampituba, para Santa Catarina, claro. Então, tu vê aí, me apavorei, bom, mas nós, servidores públicos, somos inclusive responsáveis pelo futuro dos nossos filhos, dos empresários. Então, estamos assim, o empresariado completamente a favor, o governo apresentando projetos que retira direitos dos trabalhadores e servidores públicos, no caso, não existe nenhuma proposta que trata da sonegação, não existe nenhuma proposta que olha com detalhes a receita pública, não existe nenhuma proposta que trata dos benefícios fiscais, apenas e tão somente nos empurram essa carga toda no colo de nós servidores públicos. Muito bem. Portanto, eu acredito que nós precisamos estar atentos. Precisamos, porque vem mais coisas. Agora, o problema que nós temos na Câmara, que nós temos pouquíssimos ou nenhum representante do servidor público, do serviço público dentro da Assembleia. E isto para nós é muito ruim, temos muito poucas possibilidades de negociar. Nós temos deputados que foram vereador na Câmara, que foi vereador no caso que na Câmara era para a oposição, votava sempre com o servidor. A primeira proposta que teve na Assembleia votou contra o interesse do servidor, e vou dizer quem? O doutor Tiago Goulart. Portanto, depende muito do barco onde estão e depende também das conveniências de momento, e nós, repito, não temos representantes ali dentro, a não ser a oposição. Também deve ser por cargo, deve ser por favor, por que isso acontece? Acontece isso muito também pelo partido. A orientação do partido. A orientação do partido, ó, tu te enquadra aí, senão tu vai, entendeu? Então, acredito que no caso do Thiago foi isso. Sim. Ele e essa obrigou polêmica, vereador, que teve aí recentemente na Assembleia, na Câmara de Vereadores, sobre o salário dos vereadores. Como é que ficou no final? Bom, no final é o seguinte, eu tenho 30 anos de Câmara, desde 89. Sim. Em 88, a Constituição Federal definiu que os vereadores definem o salário, a remuneração dos vereadores para a próxima legislatura. E definem antes da eleição. Olha assim, quantos deputados definem depois? Nós definimos imediatamente antes, isso sempre foi extraordinariamente polêmico. Muito bem. Nós vivemos um momento hoje difícil em razão da situação do país, do estado, do município. Agora, o problema foi que nós aqui no estado, em Porto Alegre, a Justiça Supremo definiu que o servidor público do município de Porto Alegre tem uma remuneração máxima igual a remuneração a remuneração do prefeito. E o prefeito vem há anos que nós não estamos atualizando nossos salários, portanto não se atualiza o salário do prefeito. Porque aqui em Porto Alegre, o olhar que se tem é 1,5 vezes. O valor do salário do prefeito é 1,5 vezes do vereador. Como não se reajusta o vereador há muito tempo, e o último reajuste que teve o Tribunal de Contas não permitiu reajustar, aconteceu isso. Hoje o salário, a remuneração do prefeito é bastante baixa, e os servidores da Fazenda do Estado perderam, tu sabe disso, um valor significativamente alto de salário. Vamos chegar ali, isso, de salário, assim como o procurador também. Então nós necessariamente, para recompor a remuneração do servidor do município, Fazenda, Procuradoria essencialmente, e outras, tem professores, engenheiros, tem diversos, nós temos que dar um reajuste significativo na remuneração do vereador, de tabela aumenta do prefeito,
E, na verdade, a própria imprensa, como tem interesse está contra nossos interesses, disse que nós estaríamos aumentando a remuneração do prefeito para aumentar o salário de servidor público. Ela não diz que isso é para retornar, recompor o que tinha. Sim, porque quando teve o estabelecimento do teto... Todos baixaram, teve gente que perdeu 10 mil, 8 mil, 5 mil, 7 mil. O salário, a remuneração do servidor do município, hoje o máximo é 19 mil, é uma das mais baixas do Brasil, também. Sim. Então... 19 mil bruto? Bruto. Eu sou servidor público, tenho um apoio interessantíssimo dos servidores da Procuradoria, especialmente da Fazenda ali, estavam trabalhando para isso. Agora, concordo que como foi um reajuste que precisou ser alto, isso aí gerou uma chiadeira geral. Nós não votamos o projeto. Nem sim, nem não. Foi retirado. Retiramos o projeto. Ontem a imprensa, esses dias a imprensa passou a manhã inteira, a gaúcha, dizendo que era um absurdo botar o nosso nome ali, que votamos favorável. Nós não votamos favorável. Eu tenho 30 anos de Câmara, vou repetir, todos os projetos que chegaram na minha comissão, e nas comissões, nós demos parecer para fazer com que o projeto vá para plenário discutir. Por que nós votamos? Nós não votamos o projeto. Nós votamos ontem um relatório. O relatório do relator, dizendo que aprovávamos o relatório para ir para a discussão no plenário. Sim. E resumo, daí saíram dizendo que nós votamos, que talvez encher de história. Não é verdade. Foi bom assim, foi retirado o projeto e vou dizer, daqui a pouco voltamos a discutir o assunto. Somos obrigados a discutir, definir esse assunto até o final do ano que vem. Por causa da Constituição. Claro, isso aí é difícil, já sabe o problema que é, mas tem que enfrentar. E vereadores que passaram o ano inteiro me pedindo, Ferronato, quando é que vamos ganhar aumento da remuneração, está baixa, etc. Demagogicamente agora estão votando contra, dizendo que votaria contra. Não, a demagogia é grande também. Por causa quando não sai o reajuste, eles recebem. Coronel Beck, a questão do atraso dos salários, né? Nós estamos aí completando quanto tempo já de atraso? Desde 2016, nós né? estamos com 50 meses de atraso de salários. Isso tem uma série, traz problemas de uma gravidade imensa. Especialmente, eu falo em nome dos militares estaduais, nós estamos 50 meses, eu repito, com atraso de salário. Mas não basta falar só em atraso de salário. O atraso de salário requer... Hoje, por exemplo, o Banco do Rio Grande do Sul é uma instituição que está ganhando muito dinheiro graças ao atraso do salário. O maior acionista do Banco do Estado do Rio Grande do Sul é o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E com isso aí, as pessoas não sabem o constrangimento que causa mês a mês. 50 meses atrasando o salário. A cada mês, o funcionário, o soldado, o militar precisa do salário para viver, precisa para sua alimentação, precisa para a saúde, precisa para a moradia, para coisas básicas de sua vida. E todos nós temos que ir mês a mês nos humilhar. É nos humilhar sim, porque eu vou pedir para receber aquilo que me é devido, aquilo que eu teria direito de naturalmente chegar ao fim do mês e receber. Então, nós vamos lá, nos humilhamos perante um funcionário do banco, assinamos em garantia, dando uma garantia daquele salário que o Estado está nos devendo. Então, nós temos que dar uma garantia. E aí vem o pior ainda. Além dessa humilhação, além das garantias, você paga um juro. Então, imagine um soldado da brigada pagando a base de R$200 por mês para receber o salário dele. Ele hoje, 50 meses depois, ele já despendeu R$10 mil, 3, 4 salários dele já foram gastos pagando juros. Não há família, não há economia doméstica, não há nenhuma projeção que consiga manter, por mais organizado que sejam essas famílias. E aí a sociedade não sabe, e é bom saber. Maior índice de suicídios do Brasil está aqui na Brigada Militar. O Rio Grande já tem um índice de suicídios alto comparando com o do Brasil.
do Rio Grande, basicamente, é 2 vezes o índice, são dados estatísticos. Sim. 2 vezes o dado do Brasil. E o da Brigada, os dos militares estaduais, são 4 vezes o índice do Brasil. Em números, eu só tenho... Nós temos a base de 70, 80. Por ano. Então são muito, agora mesmo nós perdemos alto, 2 alto. oficiais, vários soldados, sargentos, toda semana. Isso não vem à tona. Isso não vem à tona. Muito disso, por exemplo, casamentos. Vamos falar sério, objetivamente, né? Nada de ficar com embustes. Sim. Casamento, qualquer casamento vai bem, a grande maioria, 90% dos casamentos vão bem, a amor enquanto a dinheiro. Quando falta dinheiro, não tem dinheiro para comida, não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para dar uma roupa para a esposa, não tem dinheiro para dar um tênis para o filho. Não tem amor que resista. Começam as brigas, né? Começam as brigas, começam os desajustes. Além disso, o militar estadual, o soldado e todos que recebem militares recebem soldo, de soldado a coronel. A pressão é muito grande. Você sai de manhã e só mortes esse ano, perdemos 6 mortes. Você sai de manhã sem saber se vai voltar para casa. A incerteza, o Estado tratando o funcionário como se fosse uma reles, coisa desnecessária. Segurança pública, em qualquer país sério, para qualquer governador, qualquer homem público, qualquer deputado sério, consciente de sua responsabilidade social, é investimento. E nós estamos encarando, inclusive com essas medidas, segurança pública como gasto. Depois eu gostaria de falar, no bloco seguinte, Sim. do efetivo da Brigada e o porquê que esse efetivo está diminuindo e que haver uma responsabilização jurídica, inclusive, de quem está deixando a sociedade segura. Perfeito. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Estamos encerrando aqui o segundo bloco do Sindicato em Ação. Voltamos na sequência com o nosso terceiro e último bloco. Fique conosco. Visando a aprimorar ainda mais a comunicação com os seus filiados, o Sindifisco RS traz mais uma grande inovação, o aplicativo Sindifisco RS. Com ele, o filiado poderá estar por dentro de tudo o que acontece com seu sindicato, acessando os vídeos produzidos pela TV Sindifisco RS, as edições da revista Enfoque Fiscal, as principais notícias da entidade, os boletins semanais e ainda ficar sabendo da programação de eventos. O aplicativo também vai possibilitar o envio de comunicação direta entre diretoria e filiados. Estamos de volta com o Sindicato em Ação, aqui na TV Sindifisco RS, em parceria com a TV Urbana. Estamos para o nosso terceiro e último bloco falando sobre a reforma administrativa aqui no Estado, o pacote do governo Leite para as carreiras dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, que já tivemos até a gravação deste programa, a aprovação do primeiro projeto que, como comentamos nos blocos anteriores, é o projeto das alíquotas da Previdência. Encerramos o nosso segundo bloco falando aqui com o Coronel Beck sobre o efetivo da Brigada Militar, que é um problema que já vem aí dos últimos anos se agravando, né, Coronel? Exatamente. Fala um pouquinho para nós aí. Eu até pergunto, né, olhando para os nossos telespectadores, o povo de uma maneira geral, mas os próprios empresários que têm carro blindado, que têm seguranças particulares, eu pergunto, os senhores, a população do Rio Grande se sente segura hoje? Certamente a resposta é não. Pais que têm filhas que vão para a balada, filhos que andam na noite, que vão para a escola, faculdade, o povo de uma maneira geral não tem segurança dentro de ônibus, em lotação, nos pontos de ônibus, nem dentro de casa. Nós vemos famílias sendo retiradas de suas casas, vimos recentemente nessa área do aeroporto, vemos em zonas nobres até de Porto Alegre, vemos o crime organizado avançando e cobrando segurança de lojistas, segurança de cidadãos. E por que nós chegamos a isso?
há sim que haver uma responsabilização criminal, porque existe responsáveis. O efetivo de uma polícia militar, eu costumo esclarecer a opinião pública, a todos, na medida que me dão oportunidade, não é nós aqui, doutor Christian, vereador Ferronato, nós nos reunimos aqui e o senhor nos pergunta, qual é o efetivo que nós vamos prever para a brigada? Aí o vereador diz, eu acho que não me diga, bota num papelzinho, o senhor bota, eu boto, vamos sortear o efetivo da brigada. Não, há critérios técnicos científicos, inclusive a ONU, a Organização das Nações Unidas, traz isso, regula, mostra, em razão de IDH. Por exemplo, eu tenho dado na França, em razão das ações de terrorismo, que recrudesceu de 2 anos para cá, mudou o critério de efetivo, teve que aumentar. Pois bem, a população reflita comigo, nos anos 90, há 30 anos atrás, a Brigada Militar tinha um efetivo de 35 mil homens, praticamente era 35 mil homens. Vejam bem, nós éramos 7 milhões de habitantes nos anos 90. Nós tínhamos 285 municípios nos anos 90. Então, 7 milhões de habitantes, 285 municípios e 35 mil homens e mulheres era o efetivo da brigada. Hoje, 30 anos depois, nós temos quase 12 milhões de habitantes, temos 497 municípios e não temos 15 mil homens. Hoje, mais do que naquela época, nós temos homens à disposição do Tribunal de Contas, do Tribunal Isso, daquilo, de deputados, prefeitos, e tem gente à disposição de todo mundo. Fica para o policiamento o mínimo, 9, 10 mil homens, repartido em turnos, com problema de doença, uma série de coisas. A pressão psicológica é muito grande, ninguém tem a pressão psicológica, como eu disse antes, não sabe se vem para casa, não sabe se vai encontrar o bandido ali na esquina. E as pessoas têm que entender, a polícia ela não é para trocar tiro com bandido. Evidentemente que, eventualmente, em raras ocasiões, ela deve fazer isso pela ordem. Mas a polícia é para estar presente na rua inibindo o crime. Na medida que não tem mais polícia na rua, não se vê mais policial. Policial só atende chamado dentro de viatura. A população não tem mais sensação e muito menos a segurança. Não adianta ter sensação sem ter segurança. Então, os estados, na medida que não reequiparam e reorganizaram e readequaram o efetivo das PMs, eles deixaram que quem crescesse, quem realmente cresceu nesse Rio Grande. Aí eu pergunto, lá nos anos 90, quem que está nos assistindo ouvia falar em bala na cara? Ou Comando Vermelho? Ou os amigos dos amigos? Não, ninguém ouvia. Mas o crime, de uma maneira geral, e o crime organizado mais especialmente, é como o gás. Ele ocupa todo o espaço que deixar para ele. Na medida que nós não temos policiais para fazer frente ao crime, o crime avança. O crime está aqui no centro da cidade, está em todo local, está dentro de shopping. Ninguém mais tem segurança porque não há polícia suficiente. E os governos deixaram de investir em segurança pública porque achavam e acham ainda, doutor Christian, vereador Ferronato, que segurança pública é gasto. Segurança pública é investimento. Os próprios empresários, ao invés de quererem massacrar os funcionários da segurança pública, orientando os deputados, vejam que se tivesse condições, muitas das empresas não sairiam aqui do Rio Grande, porque as que saíram não foi por impostos altos, que também é um erro, mas foi pela insegurança. Inclusive o Jornal do Comércio este ano de 2019, publicou uma reportagem de página inteira mostrando que 700 mil pessoas no ano passado, 2018, deixaram o Rio Grande. Quem deixou o Rio Grande não foram as mulheres, não foram pedintes, não foram moradores de rua. Quem deixou o Rio Grande foram pessoas que foram investir em outros estados pela insegurança que tem no Rio Grande. Verdadeiro bando ao tipo de Lampião no Nordeste, há 80, 100 anos atrás,
saqueando banco, aterrorizando população, municípios que não têm policial militar. Então, o senhor está dizendo que precisa de mais policial. Eu estou dizendo que segurança pública é investimento, não é gasto. E não tem concurso aprovado? Não, tem concurso, mas veja bem, nós hoje vamos para um efetivo de 15 mil homens no total da brigada. 30 anos depois, 12 milhões de habitantes, nós tínhamos lá 35 mil homens nos anos 90. Então agora mais 200 oficiais e esse efetivo tem que ser recompleto. O que nós pregávamos, doutor Cristi, eu sou o fundador com um grupo de oficiais da Associação dos Oficiais da Brigada em 90. Lá nos anos 90 nós dizíamos o seguinte, que a brigada tinha que ser uma força de Estado e não uma força à vontade do plantão de hora, que a gente é militar, tira um plantão de hora. Plantão de hora ocupa 4 anos o governo do Rio Grande do Sul, não tem compromisso com o passado e se diz ter compromisso com o futuro. Muda tudo, desestrutura o Estado para vir o outro com novas ideias, novas ideologias. E a segurança pública está subordinada diretamente ao plantão de hora, que é o governador, que hoje eu digo que é o governador de Estado, infelizmente, não é por culpa dele, não, é por culpa da estrutura, ele é governador do Executivo, ele governa para o Executivo. E aí vem essa pressão popular de diminuir. Olha, o governo Brito, eu quero alertar também, os senhores me permitam alertar, o governo Brito, para mim, um péssimo governo, para mim, eu vivi bem o governo Brito, e o Estado, ele fez uma série de modificações no Estado, com a Brigada fez o tal do PDV. Bem, o senhor, como é da Fazenda, os senhores são da Fazenda, sabe o passivo que o governo Brito deixou para o Estado em precatórios. Um passivo extremamente grande, enorme. Agora a coisa estava meio pacificada. O governador Eduardo Leite, com esse projeto, esse pacote dele, que vai ser judicializado, cada matrícula vai judicializar, eu tenho certeza disso. Nós, certamente, na Brigada, não admitimos se a Constituição diz que o desconto para nós é tanto, ele quer descontar tanto, mais tanto e mais tanto, ele não quer os 10,5, quer os 14, sobre os 14, mais essas sobretaxas aí, nós certamente serão 40 mil ações judicializadas. Ele está transferindo uma dívida para o governo futuro que vai ser impagável. Agora é muito bonito, paga, saneei o Rio Grande, posso concorrer a presidente, faço o meu nome, o Rio Grande não é um estado que repercuta mais no Brasil, e nós vamos ter certamente uma enxurrada de ações que vão repercutir, e é bom que os deputados pensem nisso, no próximo governo. Nessa mesma linha, eu vou passar a palavra para o Ferronato, que nós temos um projeto que foi recentemente protocolado, que também tá com problemas aí, vexaminosos, né? Problemas que saltam ao olhar. Escancara, né? Então também vai gerar um passivo, o senhor acredita nisso? Nós precisamos estar atentos ao projeto que encaminhou a deputada Anne Ortiz. E a deputada Anne Ortiz pretende, com esse projeto, terminar com o nosso PPE para Parece que foi o Turra. Não, para o governo, para nós do aposentado. Começou com uma proposta e uma discussão bastante antiga da Anne Ortiz. Sim. Quem assinou primeiro foi o deputado Turra, mas a Anne tem uma proeminência bastante grande no projeto e outros tantos assinaram. Bom, em primeiro lugar, o legislativo, os nossos deputados não têm poderes nenhum. Isto é pacífico, está pacificado, já é uma norma bastante atendida pelo judiciário, tá? De que o legislativo não tem poderes nenhum para botar a colher e querer comandar e como vão ser as coisas com o servidor público do Executivo. Portanto, o projeto é inconstitucional por vício de origem, na minha interpretação. Preocupa, e ali que exatamente a questão do Turra e da Anne, preocupa que a partir do momento que começou a se falar na extinção, eliminação desta parcela de PPE, que os deputados estaduais saíram correndo atrás dos nossos
proponentes, exatamente para assinarem juntos o projeto. E hoje nós temos 19, né? Foi 19 que tu me falaste. 19 assinaturas. É Só explicando muito- para o nosso telespectador. É muita gente. É um projeto encaminhado agora essa semana que retira dos Aposentados servidores inativos, dos aposentados e e pensionistas. pensionistas, o chamado Prêmio Produtividade e Eficiência, que na verdade é parte do vencimento, consta na lei, né, que Integra. integra o vencimento do auditor fiscal da Receita Estadual. Sim. E tem muita desinformação aí na opinião pública. O Sinfisco RS tem feito esclarecimento que está sendo vendido como se fosse um bônus, algo, um penduricalho. Na verdade, não tem nada a ver com isso. É parte do vencimento do auditor fiscal que é feito por medições, conforme meritocracia, conforme arrecadação. Então, se tu me permite, exatamente o que eu ia chegar ali. O que acontece? Nós temos, e eu como aposentado e auditor fiscal, nós temos a nossa remuneração fixa e nós temos uma remuneração variável. Muito bem. Essa remuneração fixa vem sem reajuste quase uma década ou mais. Enquanto nós hoje temos a apresentação do projeto pelos deputados como inconstitucional, que eu já disse aqui na minha visão, nós contribuímos desde o seu primeiro dia que se instituiu essa nossa PPE, nós contribuímos com previdência social sobre ele e com imposto. Sim, porque faz Então, parte na do verdade, vencimento. ele faz parte do nosso vencimento. Então, qualquer medida da Assembleia Legislativa neste projeto que venha retirar isso, com toda certeza, meu querido coronel, é mais um projeto que nós vamos avalanche ingressar de ações. com avalanche de ações, porque não é possível nós compreendermos que o deputado tenha o poder de retirar e mexer com a vida das pessoas Sem contar que na profundidade que eles estão pretendendo e inconstitucional, completamente ilegal e sem base nenhuma. E dizer que isto nós não merecemos porque não estamos na ativa, isto na verdade nós merecemos porque pagamos como remuneração. Exatamente, paga-se. Sim. E tem a questão da irredutibilidade de vencimentos, Também. que é o princípio da É Constituição lógico, Federal. então mas sabe qual é o medo que nos causa ali? Aprovado um projeto desses, desculpa que eu te cortei aí, Não, meu não. querido Cristian, mas aprovado um projeto desses, vamos dizer assim, se pretenderem retirar esses do atual aposentado, isto vai gerar uma enormidade avalanche de ações. Agora, e se eles pretenderem retirar dos atuais ativos, é outro problema, outro imbróglio, porque se termina com o direito já adquirido, mas tem o direito da contribuição em cima disso. Um outro olhar, uma outra visão, uma coisa É diferente. que você fez um concurso e prestou aquele concurso por meritocracia, mérito intelectual, entrou com uma perspectiva de carreira. Então você adquiriu todo o direito a partir do momento que passou no concurso e foi chamado. Então Claro. aí extinguir direito em curso. Não é legal não extinguir. Não dá, direito não. adquirido Não. é direito até na sua expectativa. Nós estamos chegando no final do nosso programa e eu, como sempre, de costume aqui, eu concedo 2 minutos para cada um dos Bem. participantes fazer suas considerações finais. Eu vou começar então com o vereador Ferronato. Obrigado. Isso. 2 minutos cronometrados, vereador. Isso, bom, Brito, vai cronometrando. Sim, Em primeiro lugar, eu quero trazer um abraço aos nossos colegas, telespectadores, a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, aos ouvintes da nossa rádio também. Agradecer o convite de estarmos aqui, dizer da importância de estar conversando com colegas, com porto-alegrense, com gaúcho, sobre temas relevantes. Dizer que nós estamos, enquanto servidores públicos, e eu em especial, tenho defendido da avaliação de que o Estado, independentemente de ideologia maior ou menor, o Estado precisa ser do tamanho das necessidades do cidadão. E hoje nós temos um olhar nos parlamentos de que o Estado tem que ser mínimo quase zero, e isso é muito perigoso para o nosso cidadão. Agradecendo então, desejando a todos um Feliz Natal,
ano novo de muita paz, amor, realizações e saúde. E tocamos para frente aí. Um abraço a todos. Muito obrigado, vereador. Também desejamos a ti e a família Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um 2020 melhor. Obrigado, aí meu querido. querido. Coronel Beck. Bem, eu agradeço a oportunidade que nos é dada aqui no Sindifisco. Aliás, nós temos uma grande parceria com o Sindifisco, o Dr. Celso Malhane, o Dr. Feltrin, com o Dr. Christian. Em suma, temos tido uma superfície de contato bastante grande, interesses comuns que venham ao bem-estar da sociedade gaúcha. Mas em nome da nossa associação, dos oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros, né, entidades que têm a história, o tamanho da história do Rio Grande, né, não há nenhuma instituição mais antiga e mais presente na história do Rio Grande quanto a Brigada Militar. Quero dizer a todos que nós contamos sim com a parceria que temos tido com a população. Sabemos que a população nos apoia por um todo e tivemos 260 câmaras de vereadores apoiando todos nós contra o pacote de governo. Dizer que nós não vamos deixar em condição e situação nenhuma, no frio, na inclemência do tempo, no rigor do inverno ou no calor do verão, de estar defendendo a sociedade gaúcha. E ao Sindifisco, o nosso muito obrigado a todos, um muito feliz Natal e um ano de 2020 de sucessos e realizações. Muito obrigado, Coronel Beck. Da mesma forma, desejamos um Feliz Natal, um ano de 2020 muito melhor para todos nós gaúchos, seja da Brigada Militar, seja da Secretaria da Fazenda, seja de qualquer setor, serviço público, seja de toda a população do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui no nosso Sindicato em Ação e nos vemos aí no próximo Sindicato em Ação tratando ainda deste tema, reforma administrativa no Estado do Rio Grande do Sul, que é um tema que vai ainda permear os debates pelo próximo mês aí de janeiro, como está previsto já pelo governo. Eu agradeço imensamente a sua participação. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar nossos vídeos no Facebook e clicar no sininho aqui à esquerda para ativar as notificações, se inscrever no nosso canal para sempre quando tiver um vídeo novo você ficar por dentro do que está acontecendo. Muito obrigado, um grande prazer estar com vocês. Nos vemos no próximo Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco RS.